Olá pessoal, estamos aqui novamente, retornando, estou aguardando a Yara aqui entrar para a gente continuar o nosso bate-papo, tá? Vamos aguardar só um pouquinho. Estou aqui aguardando. Eu não sei se eu consegui gravar o outro, tomara que eu tenha conseguido, não tenho certeza. Deixa eu ver aqui a Yara, se ela já está aqui presente, ainda não. Yara, cadê você? Está entrando todo mundo novamente. Aqui está minha mãe, Célia Fátima, dona do quadro ali, artista do quadro. A professora Salete, um beijão para Salete. Wesley, o Vitor Vanzão, Wesley Diniz, maestro, está aqui com a gente. E a Yara entrou. Vamos lá, Yara, deixa eu te chamar aqui. Então, aqui, entrar aí novamente, para a gente concluir o nosso papo. Não aí sai. a Yara. Eu não sei se eu consegui gravar o vídeo, tomara que eu tenha conseguido, eu não sei se consegui. Ai, meu Deus, eu estou fazendo isso pela primeira vez. A gente vai aprender, amigo. A gente vai aprender. Tomara que tenha gravado, que foi um papo bom, né, gostoso. Tomara que tenha gravado, sei lá, não sei se como é que faz, como é que não faz. Está sendo um papo tão bacana, tão esclarecedor. Tomara que esteja gravado para aqueles que não puderem estar aqui com a gente, que possam continuar. Vamos torcer. E mais? Vamos continuar a bater o nosso papo. Alguém tinha falado para quando fosse terminar a live, para você ver lá em configurações GVT. Eu não sei como é que faz, porque eu estou aqui como convidado, então eu nunca chamei uma live. Aliás, eu vou ter que fazer isso em setembro. E depois, no momento em que eu fui encerrar aqui, né, estava faltando 3 segundos, eu mexi em outra coisa ali, enfim, vamos ver. Depois, se ficou, ficou. Se não ficou, a gente vai continuar batendo papo e falando sobre isso em outros momentos, e vai gravar, e vai falar de novo, porque isso não dá para falar uma vez só. A gente tem que ficar batendo na mesma tecla aí para ver se algum momento isso reverbera. Vamos respirar, né? Vamos respirar. Tipo, é isso aí. E aí, Yara, a gente estava falando, né, sobre a criação desses pontos de cultura, né, a possibilidade de fomentar a cultura nos bairros, nas comunidades, nos distritos, né? E veja bem, você falou sobre a questão do carnaval, né, recuperando que é um absurdo, porque assim, você pode até não gostar muito de carnaval, você pode até não gostar muito de futebol, mas se tem alguma coisa que é genuinamente nossa, que nós demos o significado próprio à nossa cultura, ao nosso povo, é o carnaval e o futebol. E tem gente que diz assim, não, isso é alienação. Não é alienação, isso é produção de cultura, né? Então, você gostando ou não gostando, você tem que ter respeito como qualquer outra manifestação cultural. E como a Beth, que estava aqui conosco, eu não sei se ainda está, a Beth Soares, né? A Beth comentou ali, a cultura nossa ela é muito elitizada. Pois é, ela é muito elitizada porque não é dado acesso à população e não é feito cultura com a população. Na minha concepção, humilde concepção, não tem cultura de elite e cultura de povo. Cultura é cultura. Ela não tem fronteiras, cultura não tem... essa cultura é dos Estados Unidos, eu não consumo porque é norte-americana. A cultura norte-americana ela pode estar lá para se colocar contra o sistema norte-americano, por exemplo. Ou essa é chinesa, não vou consumir porque é chinesa. Não existe fronteiras, né? E não existe cultura de elite, não deveria, né? Ter a cultura de elite e a cultura popular. Né? Música, o Mozart, quando estava fazendo as músicas lá atrás, travou o teu vídeo aí, Yara. Mas só para concluir o raciocínio, o Mozart, quando estava fazendo as suas produções lá, suas composições lá atrás, assim como Bach, assim como
Strauss, como Vivaldi, como tantos outros, como Beethoven, né? Como Tchaikovsky, que estavam produzindo para o povo, né? Estavam produzindo... É claro que no período anterior ao romantismo, período classicista, o período barroco, você tinha uma cultura mais voltada mesmo para os palácios, para as catedrais, mas era uma música que era voltada para a sociedade, para a população, né? E a gente é que hoje classifica e divide essa história de cultura erudita, cultura popular, dar acesso a todo mundo, entende? As pessoas não, às vezes, geram estranhamento porque tem medo do desconhecido. Ao ter contato com todo esse universo, as pessoas se acostumam, né, e passam a dar importância e valor a todo tipo de manifestação cultural, desde o carnaval até os concertos, a ópera e assim por diante, não é por aí? É uma pena, né? Porque, a exemplo disso que você está falando, na prática, eu tive que me recuperar de um grande trauma, né? De ter me dado conta, no exercício do plano do objeto, que era cumprir 3 anos do projeto que a gente foi selecionado pelo Ministério da Cultura em 2009, que era estabelecer, então, essa relação com esses jovens do Alto Independência, reunidos na sede do nosso Ponto de Cultura, que é na 7 de abril, era na 7 de abril. Aí tem um recorte disso aí, da realidade do Ponto de Cultura, dos pontos de cultura desde 2016, o que aconteceu, mas voltando à dura e cruel realidade. 3 anos eu conheci jovens periféricos, negros, com histórias de vida muito dramáticas. Não vou citar nomes. Jovens em situação de risco, pobreza, falta de acesso, falta de comida dentro de casa, e eu, feliz da vida, para realizar um projeto lindo, maravilhoso de arte e cultura, quando os jovens, simplesmente, quando numa simples aula, numa oficina de leitura, o jovem pedia, por favor, pelo amor de Deus, não, porque estava com muita dor de cabeça, porque não tinha almoçado aquele dia. Outro jovem que está aí fazendo ainda, desenhando muitíssimo, vai ser o dia que tiver a sorte, porque a gente depende de sorte nesse país, né? De alguém ver que ele tem valor artístico agregado na obra dele, que ele é um baita desenhista, mora na favela, no Alto Independência, a mãe vende paçoca no ônibus, não conhece o já para nenhum dos corais clássicos, com todo o amor que eu tenho a todos, o problema não são os corais, muito menos os artistas de coral, é a coisa dura da gente não entender que coral é o que toca a alma, e quem cria, quem canta, está tocando as almas, e isso também acontece no campo popular. Essas crianças eram de um coral que, quando cantavam, só que o que aconteceu com todos eles? Para fazer uma rápida relação de diferença de bases, quando a gente fala assim, mas o dinheiro tem que ser igual para todo mundo. Quem nasce rico, nasce rico. Quem tem o privilégio de ser pianista, porque tem um piano em casa, é um privilégio, não tem problema, mas tem que reconhecer como um privilégio. Mas e um garoto que não pode sair na rua, se não negro, periférico, sem um pai presente, uma mãe sem analfabeta, vai expor o menino a quem e a que sorte. Esse menino tem direito de ser reconhecido como artista? Tem. Sem dúvida. Ele tem direito a uma formação para aprimorar o conhecimento dele, ganhar uma bolsa, que banque a pesquisa dele durante um ano para ele produzir uma baita exposição que a própria cidade vai consumir. Sem mudar dúvida. A logística de indústria
da cultura para a cultura viva. Por Sem isso o dúvida. programa Cultura Viva, entendeu? Para Sem dúvida. amarrar todas essas frentes, criando uma grande teia diversa, né? Todas as expressões Isso. podendo existir nos seus territórios. Isso é fazer política Exato. pública de cultura. E o mais é plus, o Uhum. famoso luxo, né? Que todo mundo merece, né? Mas, assim, Você, cultura pública, o buraco é mais embaixo. Tem que querer, tem que aprofundar e tem que ser responsável. Porque não adianta a gente que é do campo progressista, né? Estudado minimamente, saber entender o que está acontecendo por aí, com o nosso país, a gente sabe que o nosso enfrentamento não tem preço. Não tem como botar valor numa ação que você faz que mobiliza, que sensibiliza, que toca coração, que toca na sensibilidade da pessoa que já está tão maltratada, tão atordoada, não tem o direito de ver nada que o instrua. Não é nada para uhum. alienar essa ideia também de que vai se alienar, não. A arte e a cultura, elas são ferramentas potentes para despertar no indivíduo a consciência cidadã. Sim, Se não despertar, o que é muito difícil, pelo menos ela vai contrapor as realidades. sim, Então a sem gente já dúvida. começa com um bom parâmetro para aí sim amarrar, né, as frestas que estão aí desamarradas, né? É porque você tocou num outro aspecto aí que também é muito importante. Né? O momento que a gente está, tem. Dá a impressão, né? O governo, né? Dá a impressão de que o artista é muito rico e que ele vive às custas de penduricados que conseguem com o governo, né? A tão famigerada Lei Rouanet, que é tão atacada, sem saber o que efetivamente essa Lei Rouanet, o governo não tira Tem dinheiro muitos de lugar problemas, nenhum Léo. Tem muito para botar na. problema. A Lei Rouanet tem problemas. Pois é, a Lei Rouanet, na realidade, é um incentivo fiscal que é dado às empresas que financiam cultura. O governo não tira dinheiro direto do caixa para dar ao artista, não existe. As pessoas. Então dá a impressão, né, de que o artista é alguém que está pendurado, que vive às custas do governo. É uma coisa absurda, né, a maneira Eu, como as eu coisas posso são tratadas. comentar, eu posso comentar rapidinho sobre essa questão, porque ela é Sim, elucidativa também, sim, rapidamente. Eu amo Lima Barreto, você sabe, já fiz vários saraus, rodas de leitura, tem sido ainda presentemente meu objeto de pesquisa, né? Que é uhum, em cima de um uhum, conto do Lima Barreto chamado Uma Noite no Lírico. sim. Uma história que foi escrita 100 anos atrás, contando uma história de um teatro que existiu de verdade há 100 anos atrás, na Praça Mauá do Rio de Janeiro, que era suntuosa, uma obra de arte enquanto arquitetura, que há depoimentos que muitos dizem que dá de 10-0 no Teatro Municipal da Uhum, Cinelândia, uhum, porém, bem, não vou tirar o elan da história, a história é maravilhosa, mas o teatro, e aí por questões também de pensamento arcaico, de que a alta cultura é o que vem de fora, o teatro foi demolido, né? Foi demolido uhum. tal, para construir algo mais comercialmente rentável, né? Então, assim, o Teatro Dom Pedro fechado é um erro, é um tiro no pé de qualquer gestor. O Teatro Dom Pedro poderia facilmente, para ter independência, e todos os grupos de teatro e toda a população usufruir do Teatro Dom Pedro, o Teatro Dom Pedro podia virar um pontão de cultura, com vários grupos operando juntos e ao mesmo tempo nas suas oficinas, nos seus saberes, nos seus conhecimentos, mas ali é outra história, outra ideia de escola popular de arte e cultura. Lugar Uhum. que já tem um fomento Isso. próprio, independente, que vai formar.
assistente de câmera, iluminador, assistente de iluminação, tudo que o teatro exige, ele se torna potentemente uma rede de educação, cultura e cidadania, porque vai formar gente para o próprio município. Os jovens da cidade não vão precisar ir para o Rio mais, podem ficar na Sim. cidade e ser iluminador do teatro, ser técnico de som, ser diretor teatral, ser poeta, compositor, fazer o que quiser, até sair de Petrópolis a hora que queira, mas saber que dentro da cidade ele tem acesso à cultura como direito e que os artistas, na outra ponta, vivem do seu fazer. Ou seja, se eu dou minha aula, se eu monto minha oficina e monto meu espetáculo, eu estou fazendo meu trabalho. Sim. Então, assim, é simples, entende? Você Mas repare, precisa ter uma luta contínua. e existem alguns espaços em Petrópolis que eu fico pensando, né? Petrópolis foi, né? Atualmente ainda tem indústrias, mas comparativamente ao que era no passado, né? Petrópolis tem uma série de galpões abandonados aqui, né? E outros que estão utilizados para estacionamento, para supermercado, umas coisas loucas. Você imagina se ali, né, nesses espaços, a gente pudesse trabalhar para construir espaços de produção de arte, para salas de teatro, para salas de espetáculo, de cinema, para, enfim, para produzir arte de maneira geral, locais de aula de artesanato, feiras de artesanato, produção artística. Você imagina aquela fábrica São Pedro ali? Eu fico sonhando com isso. Você imagina ali na chegada ali final da Washington Luiz, início da Rua do Imperador. Você imagina que espaço maravilhoso ali não daria para uma área espetacular para a produção de arte e cultura, não é verdade? Estou segurando minha língua, né? Porque como uma verdadeira e legítima língua de trapo, o que, que me vem à cabeça que você fala isso, que é encantadoramente possível? O primeiro passo que Petrópolis deveria dar, e esse passo eu não vejo ninguém dar, eu quero estar sendo aqui injusta, porque se alguém souber quem pensou isso, que é preservação de patrimônio, é uma conjunção assim, Exato. preservação de patrimônio, porque não adianta a gente querer ocupar um casario antigo, velho, em péssimas condições de manutenção e todo mundo morrer incendiado. A gente não Exato. pode funcionar a sede só, isso faz sentido, porque a sede que eu era gestora, né, como ponto de cultura durante 10 anos, eu lutei durante 10 anos para regularizar a situação do relógio, porque a gente não tinha dinheiro, a gente vendia projeto, executava projeto, pagava professor, pagava oficineiro. Nunca teve no programa, no edital dos pontos de cultura, que é uma luta nossa até hoje, que é, por exemplo, ter a linha de gastos do valor total de manutenção de espaço, que é aluguel, luz, Aham, água, aham. telefone, Sim. separado do pessoal que você paga, que são os artistas que têm que receber, ninguém tem que trabalhar de graça, dando Exato. formação para os jovens que estão sendo assistentes, pagar o diretor, pagar a coordenadora que não tem salário para coordenadora de projeto. Então a gente teve que passar 10 anos, 3 anos, pagando, porque a gente acabava pagando menos os oficineiros, tentando gastar menos em outros itens para somar o aluguel. 3 anos a gente lutou para conseguir executar o projeto. Executamos o projeto com louvor. Notícia no jornal, televisão, aberto ao público, gratuito, na comunidade, foi uma maravilha. Só que acabou 3 anos, a gente ficou na mão do poder público, que ora era fulano, ora era cicrana, e nesse vai e vem a pessoa não quer saber o que é o programa Cultura Vive, a sua extensão e a sua potencialidade. Aí os outros pontos de cultura que acabou o dinheiro também fecharam suas portas, mas a gente continuou, poucos continuaram. Também não vou aqui citar nenhum, porque isso, inclusive, vai ter que ser feito para saber quais são os pontos ativos da cidade para terem direito também a receber pela Lei Aldir Blanc, né? Pontos de cultura. Aham.
fazendo arte, produção, Petrópolis bombando. Produção, tudo que é produto, Isso. né? Virou produto, virou produto, bota para todo mundo ver, né? Aí vem os festivais, vem as festas, vem tudo. Mas, enfim, concluindo, fomos despejados, ironicamente, fomos aprovados na Lei Rouanet para montar uma noite no Lírico de Lima Barreto, com um grande elenco, com gente da cidade, valorizando o artista local. Estamos há meses, desde o final das eleições, porque até então eram eleições, não se podia falar em fomento. Estamos há meses tentando obter uma resposta positiva da GS Selman, que é uma multinacional que atua na cidade, e se a gente for pegar o lucro e o quanto ela investe na cidade, pode não ser muito equilibrado. Então, assim, como ela, muitas outras empresas que investem na cidade que poderiam investir na cultura local para aumentar o fundo, aumentar o custo de produção, aumentar em todos os aspectos a qualidade de vida da população, que inclui o filho do trabalhador da empresa, entende? Toda a família dele vai ter acesso a espetáculos, dança, música, shows, por que não? A oficinas de literatura fala tanto, né? A educação está ruim. A educação não caminha sozinha, a cultura não caminha sem educação também. É isso. Tem uma música que a Maria Bethânia canta que ela fala assim, só um trecho. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas a aprender a ler. E a leitura da arte é uma leitura dinâmica, né? A pessoa nem sabe que sabe. Aí quando viu, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Se revela um talento. Enfim, a gente está aí na luta de despejar. Essa é a realidade, né? Não só na nossa cidade, mas desde 2016 até agora. E o papel da cultura agora vai ser unir vozes e mão de obra para a gente retomar, quando possível, o pós-pandemia, como se fosse um protocolo da cultura nos municípios. Ajudar as pessoas a retornarem ao novo normal. Com circo, com sensibilidade, com beleza, com olhar preocupado, porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer por nós? Não será o poder público. Nós é que temos que pautar o poder público. Isso. Eu acho que a gente tem que instigar o poder público a ser, além de um fomentador e investidor, aquele que vai captar os recursos, que vai estimular, inclusive, a iniciativa privada a investir para que tenha incentivos fiscais, né? Se o poder público não fizer esse papel, o artista fica muito rendido, né? Fica muito refém da condição de que ele sozinho tem que se ficar, não é? Nós que vamos levar isso como pauta, sabe? Só gente organizado. E o papel, o interessante, Léo, é você estar pré-candidato a vereador, né? Você sabe o papel e a tarefa imensa que você está abraçando, que são causas muito... Como todas as outras, não tem causa menor ou pior, mas são as bandeiras nevrálgicas desse momento. Isso. Que é a educação e a crise na educação com risco de Fundeb e ameaça contra servidor, perseguição a professores, a cultura, que assim, não vamos nem perder nosso tempo para dar o raio-x, porque eu acho que todo mundo já viu, porque é explícito. Então, se os municípios não se organizarem, os artistas não chegarem a um consenso, o fato que tem a lei Aldir Blanc, que tem que ser utilizada até 31 de dezembro, a gente não pode deixar nenhum agente cultural de fora. Então tem que falar lá dentro do conselho. Quem que está fazendo o mapeamento são todas as pessoas. Se estão as folias de reis lá de Vassouras, São Pedro, né? Que tem a indústria? São José do Rio Preto. Não,
os grupos populares que estão aí por esses lugares. Ah, sim. A gente tem que Sim. fazer essa tarefa. E o pós-pandemia é a reconstrução de tudo. Sim. Eu acho que a gente nem precisa, porque tudo que a gente falou, se você for depois, eu sei que você vai fazer isso, se debruçar sobre o programa Cultura Viva, o quanto ele, de fato, vai conjugar essas 3 palavrinhas mágicas, que é cultura, educação e cidadania. E leia-se dentro de cidadania, não pode ser cidadania se não está incluso trabalho, emprego e renda, condições para os trabalhadores, seja de que categoria for. Quer dizer, ela abraça o trabalhador e a trabalhadora. E é o que nós somos, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, tudo isso é o Cultura Viva, a sua raiz como inspiração e base por ter virado uma política de Estado. Ela é uma política de Estado. Então, para quando ela vire lei municipal, ela já vira uma política municipal de cultura. Ninguém vai desconfigurar os vieses que são tocantes ao programa Cultura Viva, que é reconhecer, fomentar e difundir a arte e a cultura local nos seus territórios. Exato. Ninguém está falando levar a cultura para lugar nenhum, está dizendo assim, reconheça e fomente, ou seja, subsidie essa gente toda, entende? Então, isso é o ponto de cultura, isso é a Lei Cultura Viva, e tudo isso e todos os outros reclamos que a gente tem de sobra, desde artistas na penúria, porque não receberam desde 2018, a pessoas que não sabem como se cadastrar no Cadastro Municipal de Cultura, que vai ser um mapa de quem está na cidade produzindo. Quem não tiver nesse cadastro vai ser considerado inexistente, mesmo que exista. Então, é mais um desafio para a categoria, que é assim, cara, eu tô porque eu sou, né? Eu tenho um celular legal, que mesmo com o Wi-Fi da vizinha, eu consigo me cadastrar, mas e quem não tem? Quem é o artista artesão, tiozão, que faz pandeiro, que cria instrumento musical? Como é que ele se cadastra? Quem vai socorrer essa gente? Tem que levantar isso lá no Conselho Municipal para saber como fazer isso, né? E uma última coisa que foi muito, tenho falado muito lá no fórum e ainda está sendo uma resistência, uma relutância, que é o que está acontecendo no Brasil todo, que são as conferências populares municipais de cultura, ou seja, cada município está fazendo por mobilização pública, cultural, popular, as suas conferências, as suas pré-conferências. Dentro desse ambiente das pré-conferências que essas pessoas estão fazendo nos municípios, estão representantes do conselho, pessoas ligadas a fóruns de cultura, artistas locais, fazedores de cultura local, gestor público, todo mundo pode estar nesse ambiente debatendo as políticas públicas de cultura no seu município, os reclamos, o que está errado, apontar diagnóstico e proposições. A partir disso, criar uma carta magna, sabe? Magna, esquece isso, mas uma carta manifesto que faça representação desse momento e que a gente possa pautar então, os próximos passos, que é receber a Lei Aldir Blanc, que é atualizar o Plano Municipal de Cultura, aí sim, numa conferência que ninguém sabe como é que vai ser, esses prazos vão ter que ser prorrogados, e é muito difícil fazer digitalmente, virtualmente, porque são mesas temáticas, debates, é um desafio imenso. Então, é possível que a gente consiga garantir os direitos que foram construídos dentro do Plano Municipal de Cultura para que eles entrem na programação de 2021, além dos novos projetos que vão surgir como contrapartidas do recebimento da Lei Aldir Blanc, que vai começar no pós-pandemia a atuar em toda a cidade, em todos os territórios. Então, é um convite que eu faço para sensibilizarem as pessoas
que uma conferência é o lugar do conferir, do estar com o outro para conferir se está tudo bem, se está tudo certo, se está tudo de acordo e não estando, ajustar as arestas, organizar as ideias e pautar o poder público com essa organização da sociedade civil, entende? Então, todo mundo convidado a difundir isso para a gente construir isso coletivamente e a gente acha necessário. Culminando tudo, todas as conferências municipais que acontecerem vão ser convidadas e representantes serão convidados para a Conferência Nacional de Cultura que vai reunir municípios e estados brasileiros num único dia, 17 de setembro. Então, assim, constrói aqui, vai ouvir os outros, vai assimilar o que acontece na nossa cidade, acontece na do vizinho também. O problema é muito maior do que a gente imagina, porque não é só o meu cachê atrasado, não é só o meu projeto que está aí passando o pires para conseguir, já que foi aprovado na Lei Rouanet, mas quem decide é isenção fiscal de uma empresa multinacional. Mas quem decide qual projeto ele quer investir para fazer isenção fiscal, ele tem um diretor de marketing para averiguar a visibilidade que ele vai ter, segundo a ideia que ele tem da indústria da cultura, vai traduzir isso em vantagens. Então, é uma visão de um empresário capitalista para uma proposta que é democrática, horizontal e socialista. Porque quanto mais difundir arte e cultura, melhor vai ser a sua cidade, seu país, menos crime, menos assalto, menos gente triste, menos gente doente, menos pobre preto indo preso, pagando caro por ser pobre preto, por nascer pobre, por não ter direito nunca. Então, assim, é muito sério, não é perfumaria. Cultura, para mim, nunca foi brinquedo de luxo, sempre me custou muito caro, porque eu nasci numa comunidade, filha de pais analfabetos, pai alcoólatra, mãe lavadeira de roupa para poder sustentar a gente, e vi na pele o que é apartheid cultural. Então, eu falo isso em qualquer lugar. A gente ou trabalha no viés contrário do que o capitalismo impõe, ou a gente cria alternativas para ir amenizando os impactos que o capitalismo nos impõe, que é eu perder meus quase 300 alunos jovens, sendo que muitos foram assassinados, outros estão presos, aderiram a uma outra religião que os submeteu a deixar os estudos, a ter uma família grande, não ter planejamento familiar, o número de filhos que eles podem ter. Todo mundo é êxodo da educação, falta de preparo para o mercado de trabalho, fome e miséria. Isso que estamos condicionados. A isso. Talentos que se perderam. Eu tenho muita vergonha disso. Sem dúvida. Me dói. E você repare, falando aqui do município, né, para a gente chegar a essa questão mais geral, para a gente concluir o nosso raciocínio. Falando de Você imagina aqui, você imagina uma cidade, conforme eu falei, que o seu teatro está sucateado, o seu centro de cultura está sucateado, que cai um monumento ao 14 bis que estava preso por uma vassoura e que bate um ventinho, derruba e fica por isso mesmo. O Palácio de Cristal, que foi revirado, está lá revirado, entregue e com jardins todos destruídos e que nada acontece, né? Uma cidade que não dá valor ao seu patrimônio histórico, artístico, cultural, né? Como é que essa cidade se pretende grande? Como é que ela se pretende projetar? Como é que pretende que seu povo se emancipe? Como é que produza conhecimento, cultura? Que o quadro, né, o painel da Djanira está lá entregue. Então, repare, tudo isso, né? E aí, Yara, eu queria que você explicitasse para a gente. Você já falou aí um bocado, mas só para registrar de maneira mais contundente, ficar bem claro para todo mundo, né? Do que é essa lei que a gente gostaria que ela existisse? Ela existe em nível nacional,
que é a Lei Cultura Viva, né? Mas o que é a Lei Cultura Viva e de que maneira ela pode ser implementada no município, né? Só lembrando também que esteve aqui com a gente, não sei se ainda está, o Guigui Malabares. Guigui Malabares é meu primo de primeiro grau, é artista de circo, né? Artista de rua e é outro que está sofrendo essa situação precária aí, precarização da cultura que nós estamos vivendo, né? Então, Yara, como implementar a lei, o que é a lei, né, Cultura Viva? Você já disse alguma coisa, queria que vocês, e como isso vai ser implementado em Petrópolis? E o que são os pontos de cultura exatamente, aonde eles se localizam, o que é isso? E como é que essa lei Cultura Viva se articula com o ponto de cultura? Para a gente chegar depois a falar o aspecto mais geral, que seria a Lei Aldir Blanc e as conferências, para concluir o nosso papo aqui hoje. Ô, Léo, quando foi relatada a lei, né? Quando foi relatada a lei do programa Cultura Viva, o que se comemorou foi que ela se tornou uma lei autônoma, independente de quem entra para governar. Ela é uma lei de Estado, ela é uma política de Estado. A mesma vantagem de um município conhecer como é que faz, quais são os meandros legais, não vou me ater a isso aqui, nem tenho essa formação, mas por dentro da lei, estudando a lei, até para saber quem eu sou enquanto instituição, ponto de cultura, ela é uma lei que estabelece que, enquanto lei, programa Cultura Viva, ela tem a função de ser e de receber um valor específico que não representa o total do Fundo Municipal de Cultura, mas que garante que esta lei garanta o que tiver de orçamento do município, seja por isenções fiscais, editais, fundos, ela também possa receber incentivo federal. Ela também possa concorrer a editais a nível federal e estadual, significando que a cada 3 anos, cada entidade, vou dar um exemplo, o próprio Guigui Malabares, que eu amo, que eu adoro, que eu acompanho, que tenho o maior apreço. Guigui e a Thalita, que é a namorada dele, né? Os dois são artistas. Agora, ele é a sua companheira, que tem um trabalho tão sensível, tão delicado, de uma pesquisa tão maravilhosa, à la Fellini, sabe? As coisas mais simples, a beleza pura do circo, né? Do artista de circo. Os caras têm um talento, eles têm uma humildade, eles têm uma capacidade de trabalhar não só se apresentando em toda a rede pública de ensino, para todas as crianças da rede pública em todo o território, quanto também de dar oficinas para a rede pública de ensino, para crianças que queiram aprender a andar de perna de pau, fazer malabar, fazer equilibrismo. Olha como é bonito uma escola de circo. Uma amiga minha, que é ponto de cultura lá de Nova Friburgo, a filha dela, apaixonada por circo, se esforçou, fez todos os cursinhos que tinha em São Pedro da Serra. Amigos circenses foram morar lá e davam oficinas. A menina se descobriu uma artista de circo, passou para uma escola mais importante de circo de Portugal, em Lisboa, chamada Chopitô. É uma escola de circo que forma, que abriga jovens do mundo inteiro lá. Ela tem uma bolsa, um quartinho para dividir com os artistas. Vai viver, estudar, produzir. Viver, estudar, produzir, estudar, viver, se formar e seguir sua trilha com sabedoria, com conhecimento técnico, porque talento sozinho não garante. É igual a sua mãe aí, pinta, ela sabe o quanto ela tem que se dedicar a estudar o traço, o tipo de pintura que ela está fazendo. Então a gente não pode ficar banalizando e vendendo, sucateando a produção cultural, porque não é assim. Compor uma música requer estado específico para compor. Se fosse fácil,
todo mundo era músico, todo mundo era ator, todo mundo era poeta. Olha que maravilha que seria o mundo. Mas não é assim. Então tem que se investir. O viés do ponto de cultura é isso, ele ser um órgão vivo, uma lei que inclua a sua totalidade de diversidade, absorvendo trabalho local, tipo, todos os mestres, professores, diretores de teatro da cidade poderiam ter suas oficinas dentro de um ponto de cultura, que não precisa ser só um, que pode ser 10, pode ser o Andança, pode ser um ponto de cultura, o Pessoal pode ser um ponto de cultura. Todo mundo, a Academia Brasileira de Poesia, da qual faço parte, sou membro, cadeira 42 do Dante Milani, poderia virar um ponto de cultura para ter a sua autonomia, já que representa uma expressão já presente e inequívoca na cidade, e poderia estar ali fazendo sarau para alunos da rede do ensino público, do ensino médio, oficinas de literatura, um monte de coisa. Então, assim, o Cultura Viva, a instituição da lei, ela requer um estudo da lei, ela requer reverberação no seu hall de artistas, ela requer sensibilidade das pessoas terem vontade de que, se a gente tem umazinha ferramenta, da gente não jogar ela fora, porque não dá para a gente mais, nesse novo normal, a gente também tem que aprender que nosso egoísmo, que a nossa arrogância, que a nossa prepotência nos atrapalha e atrapalha o coletivo. Então, assim, ver com cuidado, com carinho, reverberar, trazer para as pautas do Conselho Municipal, debatê-las, apresentá-las, defendê-las, para que ela, em consenso com o Conselho e Fórum, chamando os outros pontos de cultura que deem seus depoimentos, suas contribuições, como o CDDH, Canarinhos de Petrópolis, Comandos da Paz, não sei quem que está atuando, não estou falando só da pandemia, quem já tinha paralisado, né? A gente paralisou peronomútil, porque eu permaneço em pesquisa, estou aqui em Córdoba, na Argentina, vim para cá, e felizmente vim num momento muito difícil no Brasil, em que uma porta se abriu para que eu viesse fazer uma residência artística na UNC, um ponto de cultura ligado estreitamente à produção cultural da cidade. Então, assim, a minha participação e meu aprendizado, a minha troca, ela é intercontinental, ela é latino-americana, sabe? Fazendo amarrações revolucionárias por uma sociedade mais justa, mais digna e verdadeiramente democrática. A gente tem que reconhecer o nosso lugar de privilégio para poder olhar para quem não é igual a gente. Então, a pandemia não é igual para todo mundo, está matando muito mais gente vulnerável, muito mais gente sem recursos de alimentação. Enfim, fechando, há que se trabalhar muito mais agora. Sem dúvida. É fundamental isso aí que você está colocando, né? Entender, porque quando a gente muitas vezes ou não se apropria do que tem porque não conhece, ou rechaça porque não conhece. Então é por isso que é importante a gente estar debatendo isso aqui, porque as pessoas precisam entender exatamente qual é essa proposta, o que é esse projeto, né? Nada mais é do que estimular aquilo que já está ali, mas precisa de água, precisa de ir lá regar e fazer florir, né? Florescer. Exatamente. Né? Tiveram aqui também, Yara, com a gente, já passou aqui o Meller Gui, né? Guilherme Barcelos, também um beijo, um abraço para ele. Né? Teve a professora Mônica, que foi secretária de Educação do município, já esteve aqui com a gente também hoje. Né? Já teve o presidente do Sindicato dos Professores da Rede Privada, o professor Frederico Fadini, também esteve aqui com a gente. Então, um beijão para vocês todos. Né? Para a gente concluir, Yara, num aspecto mais geral, no âmbito nacional, e de que maneira isso vai nos atingir diretamente, você também já começou a falar, mas de que maneira, dá uma pincelada para a gente, o que é essa lei Aldir Blanc, para que ela está aí, e de como é que ela vai chegar aqui. E você falou outra coisa,
que é fundamental que os artistas façam seus cadastros, né? Num banco de dados que a prefeitura está fornecendo para que possam receber os fundos dessa Lei Aldir Blanc. Explica melhor isso aí para a gente, como é que isso está funcionando, porque tem gente que não sabe, não está chegando. E aí não adianta nada, né, ter a lei e as pessoas não saberem como é que vão ter acesso ao direito delas. Isso aí a prefeitura, mais uma vez, deixou a desejar. Né? As pessoas não sabem, muitos artistas não sabem que tem que fazer o seu cadastro. Como é que faz, onde é que está, o que é a Lei Aldir Blanc, aonde está esse cadastro, como é que faz isso? Como é que as pessoas têm acesso? Vamos lá. Primeiro, a Lei Aldir Blanc é uma conquista de toda a classe artística e cultural do Brasil. Ela é uma conquista porque as pessoas que estão de plantão 24 horas por dia, e não vai ser diferente para você, como também nunca foi, né, Léo? Você é professor, pesquisador, sempre atuou dentro de sindicatos, sempre esteve no front para construir força-tarefa para a gente lutar por direitos, né? Então, isso. A Lei Aldir Blanc foi uma conquista porque a gente conseguiu amarrar uma lei ampla que pudesse ser executada com dinheiro da própria cultura que havia no Fundo Nacional de Cultura, né, que estava lá parada desde 2018, tinha dinheiro que não foi investido e que vai para o município, vai para o Estado, mas o Estado não aplica ou nem vai, fica lá parada. E quando se deflagrou na pandemia que não havia possibilidades desse auxílio emergencial dos R$600, 200 proposto pelo governo, atual governo, e 600 garantidos pela força-tarefa de muitos parlamentares e de toda a população, foi pressionar para todo mundo ter, pelo menos durante a pandemia, o direito de se preservar a própria vida, ficar em casa, né? Lavando mão, lavando tudo que chegue da rua, sacola plástica e roupa e sapato e tudo, mas comendo o quê? Qual é a renda mínima que vai garantir que se tem um isolamento social? Tem que ter uma renda básica, e aí a galera, o povo da cultura, mexendo lá nos dados, porque gente que já foi Ministério da Cultura com Juca Ferreira, da gestão anterior, desde lá de trás de Gilberto Gil, sabe? Desde quando foi formulado o programa Cultura Viva, que virou lei de Estado, política de Estado, já se sabia como acessar os valores, que é o que a gente tem que fazer no nosso município. Acessar o orçamento que vai para o Fundo Municipal de Cultura. E aí eles chegaram a 3 bilhões, a um total de 3 bilhões disponíveis. Isso não é uma doação do governo, isso não é uma benfeitoria do governo. Esse dinheiro estava parado lá, ao invés de fomentar pontos de cultura, como o meu, por exemplo, e milhões de outros, exposições, a Cinemateca em São Paulo, que está sendo fechada, eles estão deixando a deriva para ver se pega um fogo, porque é um governo incendiário. Enfim, garantimos pela Lei Aldir Blanc, que acabou de ser, além de ser sancionada, ela foi regulamentada, ela vai chegar no município. Depois que o município entregar o seu cadastro, o seu plano de uso desse auxílio, ou seja, cumprindo os incisos 1, 2 e 3, porque o inciso 1 ele compete ao município a pagar a cada artista que se cadastrar pedindo auxílio emergencial pelo seu CPF o valor de R$600. Não posso afirmar se 3 ou 6 meses. Eu acho que são 6 meses, mas não vou afirmar para não dar uma informação mal dada. Então, inciso 2, entre 3 a 10 mil reais para grupos coletivos e instituições de arte e cultura que mantenham o grupo e ou espaço que está localizado. Você, não obrigatoriamente porque você pague um aluguel, mas você é uma companhia, né? Você é da cidade. Vou citar o nosso querido Andança.
eles produzem tudo no ambiente que eles vivem. Então, eles são um coletivo e eles precisam continuar produzindo tudo que eles produzem. Então, eles concorrem lá no inciso 2 também. E o inciso 3 é o que vai... E aí, não obrigatoriamente, para a Lei Rouanet, ou para a Lei Aldir Blanc, o coletivo precisa ter CNPJ. Essa foi uma conquista também da Lei Aldir Blanc, para não mitigar essa verba, para expandir essa verba ao maior número de pessoas possível. Então, tem muitos coletivos e grupos que não são uma instituição formalizada com CNPJ. Elas também têm direito a receber. Isso. E, por último, que é o inciso 3, que é que, uma vez que os CPFs foram atendidos, os grupos coletivos e espaços culturais foram atendidos, tudo que sobrar tem que virar edital público. Para montagem, para oficina, para live, para o que quiser durante já na pandemia e para o pós-pandemia, com pagamento adiantado para uma contrapartida futura. Ou seja, lá na frente, você vai ser convidado a criar uma agenda em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura para atender aquela planilha que você tinha desenhado quando você pediu. Está na hora da gente colocar na rua. Ali tem. Perfeito. Então, é muito importante que todo mundo entenda que para receber isso é preciso fazer esse cadastro, né? As pessoas podem perguntar, as pessoas podem entrar no site da prefeitura, digitar cadastro. As pessoas que têm acesso, tudo é muito mais fácil. O desafio é convocar as pessoas a contactarem os artistas que elas conheçam. Eu, por exemplo, quero contactar para além dele, né, porque tem outros artistas que eu conheço que talvez não estejam ainda cadastrados, mas esse meu ex-aluno do Ponto de Cultura que está lá isoladão, não está sabendo da Lei Rouanet, ou não está sabendo da Lei Aldir Blanc, se bobear, não vai se cadastrar, isso que ele tem direito. Exato. E assim, outras duas coisas que é importante ficar claro é o que você está colocando, né? É um dinheiro, primeiro, que estava lá, é do povo, é do imposto do povo, que estava lá e que está sendo disponibilizado para a produção cultural. Não vai ser só entregue na mão das pessoas por entregar. Vai ser produzido alguma coisa em função disso. Ele está sendo contratado para um serviço. Agora ou depois. Né? E outra coisa, é importante também que se diga que esse governo atual, mais uma vez, dando uma pancadinha no governo aqui, né? O governo, assim como houve esse auxílio emergencial, que ele capitalizou para ele como se tivesse sido ele, porque o governo não queria dar auxílio, quando achou que tinha que dar, propôs R$200. Quem foi efetivamente que conseguiu foi o Congresso Nacional, mais especificamente a bancada progressista do Congresso, que lutou para que a gente tivesse os R$600. E o governo está capitalizando isso para ele. Então, foram os deputados, principalmente do PSOL, do PCdoB, do PT, do PSD, do PDT e da Rede, que conquistaram esse auxílio emergencial. Da mesma maneira, a lei Aldir Blanc foi uma conquista do Congresso Nacional, com a luta do povo, com a luta dos artistas, né? E nos quais principalmente esses partidos do campo progressista popular, que efetivamente lutaram para que isso ocorra. Não é isso? Não é por aí? Exatamente. Um salve para Benedita da Silva, Jandira Fegali, tanta gente que se juntou. Isso. Marcelo Freixo, Glauber Braga. Né? Exatamente. Benedita, Jandira, Glauber Braga, Marcelo Freixo, Molon. Foram esses aí que conquistaram e lutaram. A gente tem um grande guerreiro também, que ainda marca ele na Câmara do Rio de Janeiro, na LER. Então, assim, um monte de gente. Agora a gente tem que unir forças e garantir que o maior número de artistas sejam vistos e contemplados aí com a lei emergencial e continuar construindo essa rede para a gente voltar fortalecido, né? Isso aí. Tânia, desde Miranda. Então,
Eu estou citando esses nomes porque as pessoas precisam saber quem é que, de fato, né, quem nos ajudou nosso nesse papel, sentido. né, Léo? Nosso papel. E de novo, vou frisar, para que tenha acesso é preciso fazer o cadastro. Se não tiver o cadastro, não tem como receber, né? Para a gente fechar... Se mandar para o maior número de contatos, sim. Isso aí. Para a gente fechar mesmo, Yara, até porque vai encerrar também daqui a pouco a live, né? E nós, por incrível que pareça, nós já estamos há quase 2 horas aqui falando. Para a gente fechar, você falou aí sobre as conferências de cultura, né? E elas vão se dar no âmbito municipal até a gente ter a Conferência Nacional, que vai tirar as políticas e as pautas que a classe artística defende como prioridade, né? E encaminhar isso para que sejam implementadas políticas públicas. Uma coisa que é importante a gente frisar também é dizer que essa é uma iniciativa de cunho da classe artística, né? Não tem uma vinculação com o governo, da sociedade civil organizada, não é? Até porque o governo muito dificilmente ia se propor a fazer esse tipo de movimento. Então, para a gente fechar, Yara, tente ser aí o mais breve possível, porque senão a nossa live vai cair, né? Tentar falar em poucos minutos. O que seria, né? Você já disse, deu uma pincelada aí no que seriam as conferências, mas que tipo de resoluções, o que está sendo debatido e o que se pretende finalmente ao chegar à conclusão no término dessas conferências municipais até chegar ao âmbito nacional? Qual é o objetivo fundamental disso e o que ela está se propondo a fazer? O que nós vamos ter como saldo depois de todo esse processo no qual culmina com a Conferência Nacional? Bom, lembrando que é uma conferência popular de cultura, seja municipal, porque começa pelas municipalidades, para que todos possam amarrar as suas pendências, as suas reivindicações nos seus territórios, né? Estabelecer o seu próprio diagnóstico dentro da sua cidade. Quando vai para a nacional, aí a gente tem um mapa ampliado da nossa cidade, todas as cidades e municípios e estados brasileiros. Aí se tem um diagnóstico da nossa cultura nacional e, a partir dela, a construção de meandros que vão lá ser encontrados dentro das políticas públicas de cultura que possam ser resolvidos para desburocratizar os fundos municipais de cultura, fomentar e instituir as leis de incentivos fiscais com o Estado, com o município, com empresa privada, com qualquer investidor que vá para a cidade, tenha um percentual que dos impostos ele fomente a cultura local. Então, isso tudo vira um grande panorama da política nacional que a gente quer. Perfeito. Não é só da minha cidade. Eu colaborei dando um diagnóstico da minha cidade, que desenhada junto com todas as outras brasileiras, compõe um grande cenário da realidade da cultura nacional. Para a gente também inverter a lógica da alta cultura, que com todo amor e carinho ao Miguel Falabella, só ele capta, sei lá, meu Deus, quantos milhões para poder montar, e a gente aqui, língua de trapo, precisando, sendo aprovado um orçamento de R$485.000,83 para a gente captar com a empresa privada, com a iniciativa privada, para a gente conseguir montar um espetáculo como Uma Noite Lírica. Vai cair aqui, sim. Tem 25 segundos. Vamos mandar um beijo. Ó. Um beijo para todo mundo. Foi maravilhoso. Obrigado para todos que ficaram aqui com a gente até agora. Maestro Vô, que eu vou te contar que tal. Eu sei que você está aí. A cultura importa. Um beijão para vocês. Ó. Um beijo. Valeu. Foi muito bom. Até a próxima.